Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então, hoje nós tivemos o evento de lançamento das novas GPUs da AMD, no caso, a linha RX 6000. Um ponto a ser observado é que o evento ele seguiu os mesmos moldes do lançamento da linha Zen 3, ou seja, não foi uma live, mas sim um vídeo com estreia no YouTube. E esse vídeo, no caso, ele teve um apelo um pouco menos voltado para os investidores, mas sem esquecer deles também. O primeiro ponto a ser elogiado é que a CEO da AMD, a Lisa Su, já apresentou o evento como sendo da Big Navi. Ou seja, não foi apenas um evento para mostrar as placas com a nova arquitetura, RDNA 2, mas, enfim, para mostrar de fato, de uma vez por todas, uma placa de vídeo poderosa. Algo que a AMD estava prometendo, mas fazia algum tempo que ficava apenas na promessa. E quando eu me refiro a uma placa poderosa, é uma placa para brigar no topo da cadeia alimentar, para ser top. A Lisa Su fez questão de abordar o lançamento em 2019 da linha Ryzen 3000 junto com as RX 5700 e 5700 XT. Abrindo, que então esse lançamento, vamos dizer assim, em conjunto no mesmo ano, abre o caminho para uma convergência de lançamentos entre CPUs e GPUs. E que esta convergência está se expandindo agora em 2020 com a linha Ryzen 5000, com as RX 6000 e com os novos consoles. Um comentário muito interessante que ela fez, e que inclusive estava no e-mail que a AMD enviou para os assinantes do mailing list, né, da AMD, era que as RX 6000 eram as placas, seriam no caso as placas mais poderosas já feitas pela AMD. Essa frase, eu vou confessar para vocês que me causou uma preocupação quando eu li ela pela primeira vez no e-mail e quando a Lisa Su repetiu ela hoje. Por quê? Pois dizer que você fez, no caso que a sua empresa fez, o melhor produto de todos que você já produziu até hoje, é algo meio que um tanto óbvio, principalmente quando falamos de tecnologia. Então isso aí realmente havia me deixado com um pé atrás. Agora, sobre as características técnicas, nós estamos falando de um chip com 26,8 bilhões de transistores, produzidos em 7 nanômetros, ok, um pouco abaixo dos 28 bilhões da RTX 3080. Só que esse tipo de comparativo de transistores, por exemplo, é um número que serve mais para jogar super trunfo. Agora vamos falar do que interessa, que é a arquitetura. O que teve destaque, falando sobre arquitetura, foi, no caso, a melhoria de 50% do desempenho por watt consumido, junto com novas features, que são, no caso, recursos, que permitiram um aumento de desempenho sem comprometer o consumo de energia. Um ponto citado na arquitetura foi o Infinity Cache. Entretanto, não se entrou em detalhes sobre o Infinity Cache. Eu vou mencionar um pouco mais adiante ali nas especificações, o tamanho dele, enfim. Mas a memória cache, ela é mais veloz. Então, consequentemente, se temos mais cache, ocorre uma redução da latência e, claro, um aumento do desempenho. Este, no caso, o Infinity Cache, seria um dos grandes segredos das RX 6000, uma vez que o seu barramento de memória seria de apenas 256 bits. Nas optimizações, foi mencionado um ganho de 30% na frequência, isso utilizando os mesmos 7 nanômetros da geração RDNA anterior. Dentre os avanços, foi mencionado também o trabalho feito com a Microsoft para o DirectX 12 Ultimate.
que é uma API, no caso, que tem como objetivo principal deixar tanto os consoles como os PCs, vamos dizer assim, no mesmo lugar, o que resulta numa redução no custo de desenvolvimento dos jogos e também melhoria na qualidade gráfica. Assim, no caso, nesses recursos, podemos incluir, no caso, o DirectX Ray Tracing, o Variable Rate Shading, Mesh Shaders e Sampler Feedback. Outro ponto mencionado foi o Fidelity FX, uma biblioteca gráfica cujo um desses componentes é o Super Resolution, que basicamente é uma resposta ao DLSS da NVIDIA, com um detalhe que ele será de código aberto. É interessante citar também o Direct Storage, que tem como função agilizar o carregamento dos jogos nos SSDs. No entanto, aqui não foram dados mais detalhes sobre o funcionamento, mas provavelmente deve ser algo mais relacionado à inovação da API. Foi mostrado um comparativo da RDNA2 com a RX 5700 XT, mas sem mencionar qual placa RDNA2. Talvez eles não mostraram aqui nessa parte esse comparativo direto, porque nessa parte da apresentação ainda as placas não haviam sido apresentadas. Então apenas nomearam como RDNA2 versus RX 5700 XT. Então aqui, como podemos ver, os números muito interessantes, como vocês podem perceber. Algo que não estava especificamente na apresentação, mas que a AMD também está apostando, é no AMD Smart Access Memory, que é uma tecnologia que permite que as CPUs, ou seja, os processadores AMD, conversem diretamente com as memórias das GPUs da AMD, e que este recurso já estaria disponível na linha Zen 3. Como assim? O que se baseia essa tecnologia? Ou seja, um acesso direto da CPU a toda a memória VRAM da GPU. Então, explicando de uma maneira bem simples, o acesso à memória da GPU não precisaria passar pelo barramento do PCI Express. Outra coisa, vamos falar agora, é do Rage Mode. O Rage Mode é um recurso que permite um overclock automático da GPU. Teoricamente, ok, não é algo novo, mas a AMD, em princípio, diz que ele será inovador, pois o computador se encarregaria de encontrar os parâmetros estáveis para fazer um overclock adequado. E de acordo com os comparativos, esse Rage Mode traria até algo em torno de 13% a mais de performance. A apresentação começou, no caso das placas, com a RX 6800 XT, com seus 72 CUs, no caso Computing Units, 16 GB de VRAM e outros detalhes que eu vou mostrar numa tabela mais adiante. Simplesmente essa placa ela veio batendo, mostrando, né, dados que batem de frente com a RTX 3080. Na verdade, até superando em 1440p na maioria dos comparativos. E superando também, mas com um pouquinho menos de folga, em 4K. Entretanto, com o Rage Mode ativo, os números são ainda melhores. Mas podemos perceber um detalhe aqui, que onde se fala em Rage Mode, menciona-se também o uso do Smart Access, que não é mencionado no comparativo normal, o que daria para concluir que talvez somente o Rage Mode não faça milagres. Na sequência da apresentação, foi apresentada a RX 6800. Aqui nós podemos chamar de concorrente da RTX 3070. E ela foi comparada diretamente com a RTX 2080 Ti. A RX 6800 ela mostra um desempenho
apresenta, na verdade, um desempenho bem sólido em termos de superioridade perante a RTX 2080 Ti e, por tabela, sobre a RTX 3070. Entretanto, aqui menciona-se o uso do Smart Access Memory, que nós não sabemos até que ponto ele de fato influencia. Não foi mencionado o Rage Mode aqui. Por último, foi mostrado o monstro, a RX 6900 XT, que usando os mesmos 300 watts da 6800 XT, resultou num incremento de performance, quando comparado com a primeira geração RDNA, de 65% a mais de desempenho por watt consumido. Tecnicamente, a RX 6900 XT tem as mesmas especificações da 6800 XT, diferenciando-se apenas pelo número de Computing Units, que é 80 contra 72, o que é suficiente para colocar de frente contra a poderosa RTX 3090. Falando em números de desempenho, aqui em princípio temos o Rage Mode e o Smart Access Memory em ação, mas de qualquer forma são números realmente impressionantes de performance. Agora, falando das placas em si, vejamos essa tabela aqui, onde nós podemos ver 80 Computing Units para 6900 XT, 72 para 6800 XT e 60 para 6800. Na sequência, que podemos perceber que o que muda realmente é somente em relação a 6800, uma vez que, como eu mencionei antes, a 6900 XT e a 6800 XT seguem praticamente a mesma especificação. E todas as placas foram anunciadas com 16 GB de memória RAM. E todas com 128 MB de Infinity Cache. Podemos perceber também que não se recorreu às memórias GDDR6X ou X, e sim apenas às GDDR6 tradicionais. Com relação a valores, nós temos a 6900 XT vindo por $999, ou seja, bem abaixo dos $1.499 da RTX 3090. A 6800 XT vindo por $649, ou seja, $150 a menos que a RTX 3080. E a RX 6800 vindo a $579, o que a deixa $80 mais cara que a RTX 3070. As placas RX 6800 e a 6800 XT chegam às lojas no dia 18 de novembro e a RX 6900 XT em 8 de dezembro. Uma coisa fugindo um pouquinho das placas de vídeo, foi mencionado também no evento que os novos Ryzen 5000 vão chegar às lojas no dia 5 de novembro. Voltando para as placas de vídeo, a verdade é que o desempenho apresentado é surpreendente, o que é uma grata surpresa. Pois, levando em conta algo que eu vinha mencionando seguidamente, que era a falta de vazamentos que se tinha em relação às placas, não se via, vamos dizer assim, vazamentos sobre desempenho nem nada sobre elas. Aliado ao fato de no ano passado o pessoal ter criado uma expectativa por uma RX 5800 que não veio, então é uma surpresa muito grata o que a AMD nos trouxe agora. A AMD com certeza fez a lição de casa. E com toda certeza ela fez um muito bom uso do período pós-lançamento da série 30 da NVIDIA. A verdade é que aqui o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu vinha dizendo, enfim, mordi minha língua, que corria o risco da AMD estar mirando nas Turing ao invés de estar mirando nas Ampere. E possivelmente, essa até poderia ser a mira realmente original da AMD, algo que superasse a 2080 Ti. Mas como a NVIDIA resolveu adiantar-se
para garantir a sua posição como líder, vamos dizer assim, para não ter riscos de perder sua posição de líder, nem que fosse por pouco tempo, ela lançou a série 30, esperando que provavelmente não viria algo no mesmo patamar. E podemos perceber, no caso da série RX 6000, que os clock base dessas placas são bem elevados. E vem se comentando que existe uma boa margem de aumento deste clock. E dado os números, os resultados obtidos, enfim, que a AMD apresentou de diferença de desempenho, é bem provável que esses números não chegaram ao acaso, que esse desempenho não veio ao acaso. Os engenheiros devem ter tido muito trabalho nos últimos 2 meses pós-anúncio da RTX 3080 e devem ter puxado as configurações de modo a chegar em um nível de ou pelo menos empatar, ou chegar muito perto, ou de superar, no caso, a 3080 e a 3090. Esse número, assim, ó, esse desempenho não foi ao acaso, saíram, ó, foi aqui. Não. Esses números, com certeza, foram milimetricamente ajustados. Eu não estou dizendo que as placas da AMD são ruins. Enfim, que eles se aproveitaram, que eles fizeram... Enfim, eles extrapolaram... Enfim, estão turbinando as placas para tentar superar de qualquer maneira. Não é isso. Mas é correto afirmar que o desempenho provavelmente deveria ser um pouco menor e que um ajuste fino foi feito por parte da engenharia para se chegar a tal resultado. Provavelmente, enfim, eles tinham chegado num resultado muito bom e depois do lançamento eles fizeram os ajustes para bater os resultados da rival. Eu dou os parabéns para a AMD por ela ter feito isso, pois com certeza a Nvidia não contava que a AMD conseguisse nessa geração dar um salto tão elevado. Muita gente pode até torcer contra, dizendo que devemos esperar as placas no mundo real para ver qual é que é. Eu até concordo em parte, porque na verdade eu quero muito ver os comparativos com Ray Tracing e sem Ray Tracing ativo, para ver o que realmente acontece. Agora, analisando o custo-benefício entre as placas, realmente não existe sentido em comprar uma RTX 3080 ao invés de uma RX 6800 XT, pois afinal são $150 a menos e teremos o dobro de memória VRAM. Agora, partindo para a RTX 3090, apesar dos seus 24 GB de RAM contra 16 GB das 6900 XT, a diferença de $500 é absurda. Entretanto, tem um detalhe que não foi mencionado na apresentação. Temos que lembrar que a 3090 permite o NVLink, ou no caso o SLI, ou seja, quer ligar mais de uma placa. Enfim, em conjunto ali para elas se auxiliarem. Ok. Enfim, é um recurso que, não é bem otimizado, meio que está caindo em desuso, tudo certo. Mas, como eu falei, não foi mencionado nada sobre Crossfire na 6900 XT. Não houve menção sobre isso. Mas, ainda assim, se nós pensarmos no desempenho direto de uma placa contra a outra, realmente a 3090 ela é inviável e acaba se tornando apenas um produto de entusiasta total. Enfim, pessoa que quer só benchmark. Por último, eu vou falar agora da RX 6800, o modelo que não é o XT. Por qual motivo? A concorrente dela é a RTX 3070, que foi apresentada ontem, no caso, no dia anterior ao anúncio da AMD. A RX 6800 me parece realmente um produto acima da RTX 3070. Por quê? Porque a briga ali não está no nível das farpas, como nas demais, que as demais está ali, uma supera um pouquinho, está um pouquinho acima, perde em outro aspecto, enfim, a briga está no detalhe em termos de desempenho. Aqui no caso da 6800 contra a 3070,
essa diferença ela é bem consolidada. Entretanto, tem um detalhe. Nós estamos falando de uma placa, no caso a 6800, que é uma placa $80 mais cara em relação a 3070. Então, talvez o concorrente correto desta placa seria aqui, uma placa que não existe ainda, que é a 3070 Ti, e que em princípio até teria sido cancelada. Mas neste ponto aqui, esquecendo a 3070 Ti, enfim, tratando das 6800 com a 3070, talvez justifique a compra de uma 3070 por essa diferença de valor. Eu acredito que para ela ser uma matadora de 3070, o ideal é que o preço da 6800 fosse uns $30 a menos. Algo que deixasse ela na casa dos $550. Mas eu digo que talvez aqui realmente seja o único cenário em que possa não se cogitar a placa da AMD. Mas mais, enfim, pensando a questão, se a pessoa está com o orçamento mais apertado, então realmente vale a pena pegar a 3070. E até porque também existe um outro detalhe. A própria placa da AMD, essa placa 6800, concorre com a irmã maior dela, com a 6800 XT. Por quê? Porque da 6800 para a 6800 XT, nós estamos falando de $70 de diferença. Em outras palavras, a 6800 fica bem no meio do caminho do preço da RTX 3070 e da RX 6800 XT. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse evento da AMD? O que vocês acharam desses lançamentos? Deixem aqui nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!